Meus queridos, no último programa foi muito interessante porque nós entramos no assunto como que foi definido quais livros entram na Sagrada Escritura. De forma especial, estávamos vendo o Novo Testamento. Como que foi definido que esses livros são inspirados por Deus. Vimos no último programa, diante de tantos escritos que rondavam na época, como que foi feito esse discernimento. E vimos que os apóstolos foram importantíssimos para esse discernimento. Vimos que os sucessores dos apóstolos foram importantíssimos para este discernimento. E por fim, nós vimos que lá já com Santo Agostinho, que é do ano 354 a 430, Santo Agostinho deu uma grande contribuição para o discernimento do que é livro inspirado ou não da Sagrada Escritura. E até aproveito para fazer um resuminho para você dos critérios de Santo Agostinho para o que é inspirado ou não na Sagrada Escritura. O critério de canonicidade, quando você ouve falar de canonicidade, significa um livro inspirado, tá? Então, o critério da canonicidade estabelecido para os livros da Escritura é, segundo Santo Agostinho, aqui não são palavras dele, mas é um resumo de tudo que vimos no programa passado. Primeiramente, os livros recebidos pela unanimidade das igrejas. Em seguida, os livros recebidos pela pluralidade das igrejas, incluídas as de sede apostólica, cuja sucessão episcopal remonta a um apóstolo, ou que receberam uma carta apostólica, são os dois indícios que presumem a origem apostólica do cânon das ditas igrejas. Assim, Agostinho é uma das mais antigas testemunhas do cânon completo das Escrituras. A opinião de Agostinho fixou regra para o Ocidente todo. Se você está se sentindo perdido no que eu acabei de ler, é porque você vai precisar ver o programa passado. Esse resuminho aqui vai ter sentido para quem viu o programa passado. Você talvez ficou perdido agora, então você tem que assistir o programa que nós fizemos anteriormente a este. Mas para você que está acompanhando, esse aqui já é um resumo e assim a gente começa o nosso programa de hoje. Não é isso, Dom José? Sim, é verdade. Santo Agostinho ocupou um lugar de destaque durante o seu pastoreio. Ele foi ordenado bispo no ano 395 e exerceu o ministério até o dia da sua morte, ano 430. Então foram 35 anos de episcopado. E ele se destacou no colégio apostólico do seu tempo pela sua santidade, pela sua eloquência, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Isso também teve uma repercussão, um impacto altamente positivo, a posição dele para todo o orbe católico sobre os critérios a serem utilizados pela igreja espalhada num ambiente tão vasto que é o Império Romano, e os outros bispos passaram a seguir essa orientação dele. No tempo de Santo Agostinho, não estava definido o cânon bíblico. Havia uma disparidade de pensamentos. O senhor está dizendo Antigo Testamento e Novo ou só Novo? Até agora, Novo e Antigo. Tá. Porque tem a questão também dos deuterocanônicos do Antigo Testamento. Uma questão que tem sua origem já bem antes do século III a.C. Por quê? Faço aqui uma breve síntese. Os livros do Antigo Testamento, como nós reconhecemos como inspirados, alguns foram escritos em hebraico, outros foram escritos em grego. Alguns foram escritos, a grande maioria, na Terra Santa. Outros foram escritos fora da Terra Santa. No ano 250, os judeus que moravam no norte do Egito, na cidade de Alexandria, num ambiente onde não se falava muito pouco hebraico, eles sentiram a necessidade de traduzir os livros escritos em hebraico para o grego. 250 depois de Cristo? Antes de Cristo. É a versão dos 70. Sim. Segundo uma lenda, foram 70 sábios que traduziram
os escritos em hebraico para o grego. É a versão dos 70 sábios. Bem, e aí o que é que nós temos fora da Terra Santa? Nós temos livros em hebraico e livros traduzidos do hebraico para o grego. Isso não foi aceito totalmente para os judeus que moravam na Terra Santa. Então nós temos judeus que reconhecem a autoridade da versão dos 70, fora da Terra Santa, e judeus em Israel, e muitos não viam com bons olhos a tradução do hebraico para o grego. Então, do ano 250 até Nosso Senhor Jesus Cristo, nós coexistimos com essas realidades. Sim. Nosso Senhor Jesus Cristo utiliza, e aqui não é o momento, infelizmente não temos tempo para a gente analisar muitas afirmações, muitas citações de Jesus a respeito de textos do Antigo Testamento. Ele cita, segundo a versão dos 70, Uau. e não textos em hebraico. Depois, muitos apóstolos, em várias de suas cartas, citam livros segundo a versão dos 70 e não a versão hebraica. Depois, muitos livros que não foram escritos na Terra Santa, portanto, fora da Terra Santa, como o livro do Eclesiástico, como o livro da Sabedoria, não foram excluídos pelos apóstolos como objeto de sua pregação, e das vários textos do Novo Testamento contêm livros que foram redigidos fora da Terra Santa. Bom, o que é que nós temos? Nós temos o ambiente cristão com livros reconhecidos por eles como inspirados, sejam escritos em hebraico, sejam traduzidos para o grego. Portanto, os cristãos usando a versão dos 70, que passou a existir no norte do Egito, cidade de Alexandria. Uhum. E aí os judeus, sentindo a necessidade de definir, de fechar, por assim dizer, a relação dos livros inspirados para evitar essa confusão entre judaísmo e cristianismo, o cristianismo nascente, na cidade de Jâmnia, atual Israel, rabinos de uma escola de teologia, digamos assim, eles resolveram se reunir para estabelecer critérios para definir quais os livros para eles deveriam ser considerados sagrados. E aí estabeleceram 4 critérios. O livro não pode ser contrário à Torá, ao Pentateuco. O livro tem que ter sido redigido em hebraico. O livro tem que ter sido... não pode ter sido redigido depois de Esdras e Neemias. Eles estabeleceram esses 4 critérios. Só que os judeus da Terra Santa, ora, com esses critérios, os livros escritos em grego não entravam. Qualquer livro que foi reputado como inspirado pelos judeus de fora da Terra Santa, como os judeus que viviam em Alexandria, ficaram de fora. Ou seja, houve um racha, por assim dizer, na concepção de livros inspirados judeus da Terra Santa, final do século I, Sínodo de Jâmnia, e os outros judeus que moravam fora da Terra Santa, que não levaram em conta esses critérios racionalistas. E isso vai afetar também a posição da Igreja com relação aos chamados deuterocanônicos, os 7 livros do Antigo Testamento.